Conheço vários casos. O sujeito hoje tem nome de rua, mas não tem dinheiro para pagar a conta do colégio do filho. É uma triste realidade. É como diz o Nelson Rodrigues, o dramaturgo, não o professor Silvio. O Nelson Rodrigues dizia o seguinte, grande autor, hein? Ácido, mas grande autor. A vida como ela é. Então não adianta anelzinho de brasão no dedo, porque eu vim nas primeiras caravelas, tenho 400 anos de história, mas não tenho dinheiro para pagar o colégio do meu filho. De forma que esses barões do passado, ossos do barão, o que eles falam? Preocupados com essa situação, isso aqui não é só mal direito, você tem que conhecer um pouco de história, mas o que eles faziam? Eles faziam fundações para ter certeza que esse patrimônio não ia ser pulverizado. Veja o que fez sabiamente o conde Armando Álvares Penteado, filho de uma das maiores fortunas desse estado, Antônio Leite Álvares Penteado, o pai dele. O Álvares Penteado morreu em 47, não tinha descendentes. Deixou 10% só para os sobrinhos, e o resto ele deixou para a Fundação Armando Álvares Penteado. Era a chácara dele lá no Pacaembu, ele morava na Rua Ceará, em frente, que está a sede hoje da FAP, no fundo, e todo o resto para a Fundação Armando Álvares Penteado. Roberto Marinho fez a Fundação tem Fundação Roberto Simons, Fundação do dono da Antártica, lá, o Hospital Santa Helena e tal. Todas essas grandes fortunas, para preservar, para aguentar 2 ou 3 gerações, tem que fazer fundação, porque senão não sobrevive, porque família é bom em álbum de fotografia, de vez em quando, na noite de Natal, de Ano Novo, e com raras exceções. Porque, infelizmente, quando a família, a meu ver, é pai, mãe, filhos solteiros. A partir do momento que entram os agregados, acabou a família originária. Não pode ser qualquer que seja a religião, onde entra o interesse, é como dizem os gaúchos. Conhece fulano, tchê? Conheço há 30 anos. Herdaste com ele, tchê? Não, não herdei com ele. Então não conhece fulano, tchê. Porque realmente você discute, às vezes, por causa de uma garrafa de vinho. Então, de forma que é a verdade crua que eu estou passando aos senhores, eu que faço toda semana não sei quantos testamentos e sei o que eu estou dizendo, que a grande preocupação, a perplexidade que tiveram os doutrinadores quanto a essa questão do que é justa causa, e isso eu que dou muita aula lá no colégio notarial, as pessoas, os tabeliões ficam perplexos. Isso aqui vai dar ensejo à discussão no judiciário, porque como é que eu posso impor a justa causa a um filho meu, por exemplo? Não é o caso, eu não tenho nenhum filho formado na Sorbonne, etc, etc. Mas, e como é que eu posso impor um sujeito que tem uma reputação ilibada, nunca cometeu nenhum deslize? Bom, mas para evitar os azares da vida, como se costumava colocar nos testamentos, mas para que não se fira suscetibilidades, eu imponho a cláusula de inalienabilidade, vitalícia, que eu acho duríssima, eu acho que poderia ser temporária, como é no direito francês. O direito francês não admite a cláusula vitalícia, tem que ser temporária e motivada por um motivo sério e legítimo. A lei francesa mais recente é de 1971, depois eu tenho aqui no meu livro o número da lei, não vou ficar abrindo em desrespeito aos senhores, que eu detesto ficar lendo em palestra, não tem o menor cabimento. Completar 40 anos, subentende que seja vitalício, por toda a vida. Não pode haver inalienabilidade perpétua, isso não existe no direito brasileiro. Bevilacqua já dizia isso, eu também digo agora. Não existe inalienabilidade perpétua. Eu não posso dizer, eu gravo por 3 gerações. Eu não posso fazer, eu vou gravar para o meu filho, o João, para o meu neto, o Pedro, e um dia para o meu bisneto. Eu não posso, só vale por uma geração a cláusula. Isso não, e tá a pergunta que vocês poderiam fazer é assim, bom, mas se eu recebi do meu pai com a cláusula, eu posso passar para o meu filho com a cláusula? Sim. Em outro ato, sim. Eu posso receber vinculado do meu pai e posso passar para o meu filho com vínculo. Está claro isso? Mas não num único ato eu não posso gravar por 2 gerações. Então não existe inalienabilidade perpétua. É vitalícia, subentende até a morte da pessoa. Então ela pode ser vitalícia, que é por toda a vida da pessoa, pode ser temporária, se eu estabelecer o limite, né, temporal, por 10 anos, por 5 anos, até meu filho completar 30 anos, isso às vezes representa um inconveniente. Conheço um caso de um testamento, que o pai deixou um testamento, dizendo que até os filhos completarem, imagina os seus 50 anos, achando que iam criar juízo. Eu tenho uma filosofia de vida o seguinte, o sujeito que não tem juízo aos 30 não vai ter aos 80, não adianta, aqui eu não posso usar certas expressões chulas, né? Você sei o que, louca, vai ser aos 20, vai ser aos 80. Mas, enfim, é a realidade. Então, eu conheço um caso concreto que o pai deixou o testamento dizendo, até meus filhos completarem 50 anos. Esses filhos nunca trabalharam, achando que o pai
tinha uma grande fortuna, e a grande fortuna do pai eram 2 prédios, e eles eram 8 filhos. Então não tinha nenhuma grande fortuna, 2 prédios, aí 40, 30 apartamentos, que grande fortuna que era isso. Evidentemente que isso aí não dá para você viver. Dividiu-se. Pois é, quando os filhos começaram a completar 50, eles começaram a vender. Então não resolveu, quer dizer, ficou represado. É aquilo que aconteceu na Inglaterra. O inglês era todo certo, certinho. O que aconteceu na Inglaterra? Estourou. As pessoas viraram hippie e tal, porque represou demais. Então, eles estavam contando, linguagem que eles diziam, amanhã eu vou completar 50 anos, no dia seguinte eu estou com um imóvel liberado. Quando eles completaram 50 anos, eles tinham vendido tudo. Porque eles foram completando 50 e foram vendendo, porque eles nunca produziram nada na vida. Quer dizer, é o grande erro, né? Você não deve dar o peixe para o sujeito comer, tem que ensinar o sujeito a pescar, senão o dinheiro não aguenta desaforo. Não aguenta desaforo. Porque a necessidade é muito grande. Uma vez eu tive um funcionário que ele falou, doutor, hoje eu preciso de tanto. No dia seguinte eu preciso de mais tanto. Falei, o negócio é o seguinte, você tem um salário, você tem que aprender a conviver, eu também preciso de milhões, mas você tem que conviver, você tem que saber administrar o seu orçamento. Se você ganha 1.000, você tem que saber o que você vai gastar. Não é hoje eu preciso de 100, amanhã eu preciso de 200. Sempre nas horas mais inoportunas, você é atrasado, você eu preciso ter um particular com o senhor, eu já sabia que o particular era dinheiro. Você tem que aprender a conviver com o seu orçamento de 1.000. Precisar, eu também preciso de milhões. Isso não quer dizer que eu vou pegar meu talão de cheque, vou no shopping Iguatemi amanhã e vou detonar sabendo que eu não tenho fundos. Aliás, um dos motivos que leva a pessoa a clausular. Eu conheci um pai que, muito a contragosto, esse pai advogado, teve que interditar o filho, porque um dia esse pai estava jantando, eu conheço o fato, um amigo do pai de infância ali falou, olha, fulano, o seu filho me comprou um carro aqui e deu cheque sem fundo. Amigo de infância do pai. Quer dizer, o pai altamente constrangido falou, não, eu vou cobrir o cheque do meu filho. Dessa vez o pai cobriu. Da outra vez, o gerente do cassino do Guarujá envolveu esse rapaz, e também ele fez um derrame de cheques sem fundos, ia na Rua Augusta, no tempo que a Rua Augusta era o chique de São Paulo, e comprava lá camisas e ternos e tal, e mandava entregar na rua tal onde ele morava, com 24, 25 anos, evidentemente que não tinha fundos. E o pai acabou honrando. Um dia, o pai teve que vender uma propriedade para cobrir o rombo dos filhos, e o que ele fez, na medida extrema, teve que interditar o próprio filho. E depois de 3 anos o pai morreu de desgosto, porque interditar o filho é uma facada no coração. Mas não tinha opção. Era ele ou ele ia perder o patrimônio dele, o resto do patrimônio que havia lhe sobrado. De forma que isso eu estou contando aos senhores, com certeza os senhores vão ter outras histórias aqui, iguais às minhas. Não estou falando, não precisa ser Einstein para saber o que se chama isso, crônica da morte anunciada. Eu sei que vai ter uma consequência lá na frente. Você não vai ficar impune. Ele dá o primeiro cheque sem fundo, o segundo, o terceiro, chega lá na frente que ele vai estourar, não tenha dúvida. Então, a inalienabilidade, nós temos 4 tipos de inalienabilidade. A vitalícia, que eu disse, por toda uma geração, por toda a vida da pessoa, a temporária, que por 20 anos, 10 anos ou 5 anos, depois ela pode ser total ou parcial. Total, eu posso impor o gravame em todos os meus bens, móveis, imóveis, veículos, se bem que eu acho uma maluquice, uma loucura você colocar cláusula no automóvel, senão eu vou casar com o carro, pô. Já o casamento a gente não aguenta nem com um casamento com outro, imagina, eu vou casar com o carro. Uma vez eu comprei um carro que dava tanto problema, eu falei, bom, eu casei com esse carro, ninguém vai comprar. Quer dizer, é um problema. Então não se coloca a cláusula de inalienabilidade no automóvel. Não se coloca a cláusula de inalienabilidade. Outra coisa séria que acontece, às vezes as pessoas, com o afã de preservar o patrimônio, se esquecem de que pode haver o que hoje? A desapropriação do bem. E se eu coloco o gravame, depois o herdeiro não levanta o dinheiro, porque vai subrogar, o dinheiro fica bloqueado. Então, é um alerta que eu faço, até os tabeliões gostaram dessa minha ideia, toda vez que vai se fazer o testamento, levar o cliente a fazer, coloca o seguinte, deixa a cláusula de inalienabilidade e coloca uma exceção. Se na hipótese de houver desapropriação do bem, permanece em vigor, deve permanecer as cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade dos frutos indenizados, mas não inalienabilidade, porque aí eu posso levantar o dinheiro. O que adianta? Eu vou desapropriar um imóvel valioso, eu tenho 5 milhões depositados e vou viver na miséria, porque eu não posso mexer com o dinheiro, ficou clausulado. Então, tomar cuidado quando se fizer testamento, excluindo da cláusula de inalienabilidade na hipótese de desapropriação. Então, nós temos 4 tipos de inalienabilidade: vitalícia, temporária, como eu disse, total ou parcial. Parcial eu posso dizer, eu quero que tais bens fiquem com a cláusula do tal. Evidentemente, se eu tenho um loteamento que metade tem invasão, eu não vou colocar uma cláusula onde tem terreno invadido, porque amanhã eu não vou poder renunciar a essa propriedade
não posso fazer dação em pagamento, mas a prefeitura me cobra o IPT, eu falo, eu não quero mais, eu entrego para você, já que se eu abandonar ou renunciar, isso vai acabar ficando para alguém. E a prefeitura, o IPTU hoje, a prefeitura, no imóvel vacante ou jacente, a prefeitura, no lugar do Estado hoje, pela Constituição de 88, ela vai receber aqueles bens que vão ficar abandonados. Porque é muito comum. Eu conheço várias pessoas que são donas de terreno dentro de Paraisópolis. E a prefeitura fica entrando com execução fiscal. É evidente que não vai pagar IPTU. Deixa. Quando vai à asta pública, ninguém vai arrematar o lote. E a prefeitura fica com o problema na mão. O problema é dela. Claro que eu não vou pagar IPTU. De forma que os 4 tipos de inalienabilidade. Outra questão, hoje, matéria que perdeu um pouco o interesse, mas que é a cláusula de incomunicabilidade, porque a maior parte dos casamentos hoje são feitos no regime legal da comunhão parcial de bens. Essa cláusula tinha relevância até 77. Quando vem da lei do divórcio, as pessoas se casam no regime da comunhão parcial. E aí, o que acontece? Pelo Código Civil, só se comunicam os bens aquestos, adquiridos na constância do casamento, a título oneroso. Os bens adquiridos a título gratuito não se comunicam com outro cônjuge. Quer dizer, os bens que eu recebi por herança ou doação, mesmo na constância do casamento, não se comunicam com outro cônjuge. Então, a cláusula de comunicabilidade perdeu a sua relevância. Mas, se a pessoa resolve se casar no regime da comunhão universal com pacto antinupcial, é bom que se tenha a cláusula de incomunicabilidade. E a terceira cláusula restritiva é a cláusula de impenhorabilidade. Que se eu só deixar impenhorável, não resolve. Eu tenho que estender, como dizia Cláudio Bevilacqua, aos frutos e rendimentos, os aluguéis. Não adianta só dizer que é impenhorável o bem. Eu preciso também dizer que é impenhorável a renda, porque senão o sujeito vai viver como? As rendas teriam que ser impenhoráveis. E aí existe uma polêmica na doutrina, uma polêmica antiga, mas que continua ainda viva. De um lado, Cláudio Bevilacqua entendia que o testador deveria, no seu testamento, explicitamente colocar que deixa com a cláusula de impenhorabilidade extensiva aos frutos e rendimentos. Bevilacqua entendia que se o sujeito não deixasse que era extensiva aos frutos e rendimentos, só haveria impenhorabilidade do bem em si, não dos frutos e rendimentos. A tese do Cláudio Bevilacqua. De outra parte, alguns processualistas, inclusive o professor Celso Neves, falecido recentemente, com mais de 90 anos, o Celso Neves entendia também que a tese do Bevilacqua era correta, de que eu teria que ser explícito nessa questão dos frutos e rendimentos. E quando eu digo que a polêmica era antiga, porque haviam até alguns ministros do Supremo, um deles, o Filadelfo Azevedo, na década de 40, dizendo o seguinte, que era um absurdo aquela cláusula, porque era imoral em relação aos credores. Imagine, os senhores, a situação bizarra. Um sujeito biliardário, herdeiro de uma grande fortuna, e vai a um banco e fala, olha, eu tenho esse patrimônio, eu herdei 30 prédios aqui no centro de São Paulo. Só que omite para o gerente, que é tudo vinculado com cláusula de impenhorabilidade. O gerente, vendo aquele patrimônio considerável, não, cadê o seu cadastro? Empresta uma quantia considerável. Ou então, às vezes, um sujeito particular empresta. Às vezes, o sujeito vai pedir dinheiro emprestado. Eu costumo dividir aqui a agiotagem, desculpe a expressão agiota, são duas agiotagens. A agiotagem oficial feita pelos bancos, não é nenhuma novidade, né? E a agiotagem do particular. O que leva o sujeito ao particular? Ele está com a ficha suja na praça, não vai conseguir o dinheiro do banco, vai no particular. O juro é extorsivo, tanto de um quanto de outro. Mas, na questão do particular, às vezes ele se vale do particular, que tem um patrimônio muito menor que o dele. Ele tem um patrimônio incomensurável de bens e imóveis, só que ele não tem liquidez. Né? Ele tem patrimônio, tem fazendas, tem prédios. E ele diz, eu tenho patrimônio. Só que ele toma emprestado 100 mil, e aí o particular vai cobrar dele, e ele singelamente fala, meus bens são todos com cláusula de impenhorabilidade, não pode penhorar nada, e o credor fica no prejuízo. Então, o Filadelfo Azevedo, nos anos 40, criticava essa posição, dizendo que era imoral o devedor viver na abastança e o credor ficar míngua. Então, o Filadelfo Azevedo criticava essa posição, dizendo, não, eu acho que a impenhorabilidade tem que ter contornos, etc, etc. Tanto que o Código de Processo Civil, de 73, de autoria do professor Alfredo Buzaide, ele dizia o seguinte, lá nos artigos, depois vocês confiram o artigo 649 e 650, que a falta de outros bens, diz o legislador processual, a falta de outros bens poderão ser penhorados. Poderão ser penhorados. As rendas, salvo se tratar de pensão de mulher, o Código ainda falava a expressão de desquitada, hoje não é mais desquitada, mas o Código de 73, anterior à lei do divórcio,
menores, pessoas idosas, etc, etc. É claro, estou também dizendo aos senhores que o salário é impenhorável, mas isso é todo mundo, o salário, o soldo do militar, isso é impenhorável. Tá? Tem o rol lá daquilo que é impenhorável. Os retratos de família, o anel nupcial, aquelas coisas todas que está lá o rol, o elenco do Código de Processo Civil. E, entre outros, o quê? Os bens declarados inalienáveis. Está lá no Código de Processo Civil, artigo 650, a exceção. O grande problema é que veio a lei de execução fiscal de 1980, e lá no artigo 30 atropelou muito mais a cláusula de penhorabilidade. O estrago foi muito maior na lei de execução fiscal. Aí sim que arrebentou, porque hoje o grande credor da pessoa é o Estado, é o poder público, não é o particular. O particular é o credor também, mas o poder público é o grande credor. É o imposto de renda, é o INSS, é o ISS, é o ICMS e outros S mais da vida, não sei quanta coisa que tem. E da forma como foi redigido o artigo 30, dizendo assim, em qualquer momento que for imposto o ônus, está ali, artigo 30, qualquer momento que for imposto, os efeitos vão ser... Quer dizer, não adianta a pessoa que fez o testamento em 1978, portanto, anterior à lei de 80. E como é que fica a lei de introdução ao Código Civil? Como é que fica a Constituição da República? Respeita-se o ato jurídico perfeito, o direito adquirido. Claro que o ato jurídico perfeito. Quando a pessoa fez o testamento, ele não devia nada para o imposto de renda, não devia nada para ninguém. Ele fez o testamento público e morreu, e não vale nada. É por isso que existe muita crítica por parte do Judiciário, da jurisprudência, em relação a esse artigo 30. Eu aqui, se vocês me permitirem, eu aqui vou abrir a sessão, vou ler alguma coisa, porque é importante isso, eu não consegui ainda memorizar também a ementa desse acordo, que também é demais, né? Diz o seguinte, aqui na página 75 do meu livro, na nota de rodapé números 43, eu digo o seguinte, no texto eu digo o seguinte, quanto aos bens declarados impenhoráveis pela lei, como, por exemplo, os bens de família, a Lei 8.009, de 29 de maio de 90, esse não pode sofrer constrição legal das fazendas públicas. Tudo bem, bem de família não pode sofrer. Aliás, nossos tribunais já decidiram nesse sentido. E tem um acordo aqui interessante que diz o seguinte, é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. A família recebe proteção especial do Estado. Não pode a fazenda pública, na sua fúria desenfreada de arrecadar impostos e de receber as suas dívidas, levar desgraça a quem deve receber inalienável proteção. O Judiciário não pode permitir vingar o entendimento de que o artigo 30 da Lei 6.830/80, mal redigido e contraditório, permite a penhora de bem impenhorável e inalienável. Superior Tribunal de Justiça, primeira turma, recurso especial 6.798, vou repetir, 6.798 do Paraná, relator ministro Garcia Vieira, julgado 20 de fevereiro de 1991, vou repetir. Ministro Garcia Vieira, 20 de fevereiro de 2001, negaram o provimento, votação unânime. Diário da Justiça da União, 18 de março de 91. 18 de março de 91, página 2781. Então, o que diz o artigo 30? Veja o senhor. Aspas, artigo 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, vírgula, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e renda que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Fecha aspas. É uma violência total, né? Quer dizer, foram buscar todo mundo, até o bisavô da minha, até o CPF da minha bisavó, eles foram buscar para cercear essa liberdade. Bom, então, a questão da impenhorabilidade, então, a matéria é polêmica, existem essas duas correntes. Por cautela, se a pessoa quiser impor, que se estenda aos frutos e rendimentos, senão vamos ter problema sim. Outra questão polêmica, doutor Cristiano, é o problema da cláusula de incomunicabilidade, como ficou no novo código, porque a lei anterior, o Código de 16, era omisso, não falava que a cláusula de inalienabilidade incluía a incomunicabilidade e impenhorabilidade. A nova lei já o faz. Então, pela interpretação do Código 16, o que acontecia naquela época era o seguinte, muitas pessoas tinham, por exemplo, dois filhos. Esta pessoa que ia fazer o testamento se dava muito bem com uma das noras, mas não se dava com a outra nora.
Então, fazia o seguinte testamento, nos termos da lei de 16, do Código 16. Ao meu filho José, deixo os imóveis, está gravado com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Ao meu filho João, deixo gravado com as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Omitia a palavra incomunicabilidade. Muito bem. Como havia só a súmula 49, a interpretação que se fazia é o seguinte: tem um artigo no Código, havia esse artigo no Código 16, repetido pelo Código 2002, dizendo o seguinte, que na interpretação de vontade prevalece a intenção do testador naquilo que está escrito. Isso é regra que se repetiu no Código. Prevalece a intenção, é problema de hermenêutica. É aquilo que o Hahnemann Guimarães, em 1948, no Supremo, num voto lapidar, dizia: o fim da lei é teleológico, não é literal. Eu tenho que interpretar. E nessa interpretação, prevalece a regra do artigo 5º da Lei de Introdução, que está em vigor, a Lei de Introdução ao Código Civil de 42, artigo 5º. Na interpretação da lei, o juiz interpreta, na aplicação da lei, o juiz